O Manchester United vence o FCSB e está classificado direto para as oitavas de final da Europa League. Vamos falar mais sobre essa partida agora aqui no canal Man United BR. Saudações iDevs, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Costa e hoje a gente vai falar sobre essa vitória do Manchester United, terceira vitória consecutiva do Manchester United, tá? Quem diria? Mas é isso, estamos com uma sequência boa aí de vitórias do Manchester United, desempenho nem tanto, mas os resultados estão vindo e é algo muito importante. Uma fase que a gente estava aí com várias derrotas consecutivas, vários jogos sem conseguir vencer e agora essa fase está virando, o desempenho pode ainda estar aquém, mas os resultados estão vindo, as vitórias estão vindo, que é fundamental para dar uma tranquilidade aí nessa sequência de trabalho do Ruben Amorim. Desta vez, a vitória do Manchester United foi pela Europa League, última rodada da fase de grupos da Europa League, né? Um novo formato, igual a Champions League, a Europa League também teve esse novo formato, uma fase de grupos mais longa, com todos os times. Você joga com alguns times de todos que estão lá disponíveis, você joga com alguns. Então foi uma fase de grupos diferente e que o Manchester United conseguiu passar, olha só, sem nenhuma derrota. O Manchester United é o único time invicto de toda a Europa League, que é uma loucura. A gente está na nossa pior fase, né? Tantas derrotas, tantos jogos ruins. E mesmo assim a gente conseguiu passar dessa primeira fase aí de Europa League sem nenhuma derrota. Tudo bem que foram diversos empates, principalmente lá no início, né? A gente empatou bastante e isso fez com que o Manchester United ficasse na terceira colocação, mesmo sem ter derrotas, mas com a quantidade grande de empates, a gente acabou perdendo aí 2 posições. Fomos os terceiros colocados, mas mesmo assim uma posição muito interessante. Você ficando entre os 8 primeiros colocados nessa fase de grupos, você passa direto para as oitavas de final e fica aguardando os confrontos de playoffs entre os times que ficam ali entre 9º e 20º e cacetada lá. Você fica esperando o confronto entre eles e aí você encontra o vencedor desse confronto direto nas oitavas de final. Então são 2 jogos a menos aí, né, no calendário do Manchester United por ter conseguido essa classificação direto para as oitavas de final da Europa League. É uma terceira colocação, então você fica acima, né? Você vai pegar times que vêm ali mais abaixo da tabela, então foi um bom desempenho do Manchester United. Poderia ter sido melhor, porque a gente empatou muitos jogos que deveria ter vencido pela fraqueza dos adversários, né? Então o Manchester United realmente vacilou nesses jogos, mas dos males o menor, o time está classificado para as oitavas de final. E vamos falar desta partida contra o FCSB, mas antes disso eu quero convidar você para participar do nosso grupo VIP Man United BR lá no WhatsApp. Por lá toda a equipe Man United BR está, vários torcedores também já estão nos fazendo companhia por lá e a gente fala 24 horas sobre Manchester United. Notícias, né, debates, informações, algumas análises também a gente faz por lá, enfim. É um grupo para você falar exclusivamente sobre o Manchester United e é uma forma de vocês apoiarem o nosso projeto, porque vocês vão pagar ali um valor simbólico para vocês terem acesso vitalício ao grupo VIP Man United BR e todo o valor que é investido por lá, a gente reinveste aqui na Man United BR, né, com a compra de equipamentos, programas, novidades para que a gente sempre traga aqui um conteúdo melhor e de mais qualidade para vocês. E falando sobre a partida, vamos começar pela escalação desse jogo da Europa League. A gente teve o Barrindi no gol, né? O Barrindi está jogando os jogos de Copas, está sendo assim tanto na FA Cup como também na Europa League. Foi assim também na Copa da Liga Inglesa, mas esse o Manchester United já conseguiu ser eliminado. Então o Barrindi está revezando aí com o Onaná. O Onaná vem jogando os jogos da Premier League e o Barrindi jogando os jogos das Copas, né? Então o Barrindi foi o goleiro aí dessa partida contra o Basel, mas pouco trabalhou, bem verdade. A defesa, 3 zagueiros como sempre. A gente teve hoje o Mazraoui jogando de zagueiro pela direita, uma posição que ele fez lá no início da trajetória do Ruben Amorim. Ultimamente ele vem jogando mais de ala do que de zagueiro, mas mais uma vez o Mazraoui foi jogar pela zaga do lado direito e foi muito bem na posição. É uma boa opção que o Ruben Amorim tem para jogar de zagueiro pela direita, porque de fato o Mazraoui consegue fazer bons jogos por lá.
O zagueiro central foi o Matias de Ligt e o zagueiro pela esquerda, o Lisandro Martinez. Mais uma vez, o Lisandro Martinez sendo muito bem defensivamente, o que é o normal, e jogando também muito bem ofensivamente. Ele foi um dos jogadores que mais tocou na bola, sobretudo na fase ofensiva do time. Então, o Martinez, que vem de jogo com assistência, vem de jogo com gol, e nesse jogo de hoje também ele ajudou bastante o Manchester United, tanto defensivamente como jogando também, como sendo quase que um armador em campo. O meio de campo, na ala direita, a gente teve o Diogo Dalot, normalmente jogando pela esquerda, dessa vez ele jogou pela direita, pelo menos no início da partida. Os dois volantes, a gente teve o Toby Kohler e o Bruno Fernandes, isso é uma novidade e vocês vão entender daqui a pouco por quê. E na ala esquerda, a gente teve o Tyrell Malacia. No meio campo, mais adiantados, a gente jogou com o Christian Eriksen e também com o Kobbie Mainoo. Essa é a principal novidade aqui dessa escalação do Rubem Amorim. O Bruno Fernandes jogando um pouco mais recuado e o Kobbie Mainoo mais avançado. Normalmente é o contrário, né? Mas dessa vez o Rubem Amorim mudou e olha, vou falar que deu certo. Mas daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. O centroavante foi o Rasmus Højlund. E falando sobre o lance a lance, né, uma espécie aqui de minuto a minuto que eu gosto de fazer para vocês, principalmente as pessoas que não assistiram o jogo, entenderem como é que se construiu o resultado daquela partida, mas na verdade a gente tem pouca coisa para falar, porque o jogo basicamente foi ataque contra defesa. Praticamente os 90 minutos de jogo foi o Manchester United com a posse de bola tentando machucar a defesa do FCSB. É bem verdade que o Manchester United conseguiu poucas jogadas de grande perigo, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo o time foi muito burocrático, algumas boas jogadas, principalmente logo no início do jogo. A gente teve duas excelentes jogadas bem construídas, as duas com finalizações do Kobbie Mainoo. Na primeira ele toca para trás, depois recebe o lançamento, consegue um chapéu e na hora de finalizar ele acaba sendo ali bloqueado pela defesa do FCSB. E um pouco depois, uma jogada trabalhada dessa vez com o Rasmus Højlund, o Mainoo também recebe a bola na marca do pênalti, tinha tudo para fazer, mas acabou enchendo a barrinha demais do quadrado. Vocês finalizam no quadrado, né, gente? Porque quem finaliza na bolinha tem sérios problemas de caráter e eu não quero acreditar que vocês, meus amigos aqui do canal Manhotel BR, tenham problemas de caráter. Finalização é no quadrado. Enfim, depois dessas duas boas chances do Kobbie Mainoo, a gente parou de construir boas jogadas no jogo, né? Assim, foram essas duas boas jogadas de fato, duas boas chances, mas depois o toque de bola do Manchester United ficou muito lento, burocrático. Assim, a bola, quando a gente pensava que ia conseguir uma jogada de um pouco mais de velocidade, um pouco mais incisiva, acabava que a bola retornava e continuava naquele toque de um lado para o outro. Uma coisa que a gente pode falar que foi bem, né, que se a gente quiser olhar o copo meio cheio dessa questão, é que o time teve muita paciência com a bola. Não ficou sendo afobado, tentando finalizar de qualquer jeito, tentando um lançamento de qualquer jeito, forçando o passe. Isso de fato não aconteceu. Mas, por outro lado, foi muito lento, muito burocrático. A bola rodava de um lado para o outro e faltava aquele poder de ser mais ofensivo de fato, de ser mais incisivo. O Manchester United estava controlando a posse de bola e isso foi muito interessante. Quando você joga contra times piores do que o seu, você tem que mostrar que você é superior. E uma dessas formas é você controlando a posse de bola, você passando poucos perigos, porque a bola não fica com o pé do adversário, fica com você. De fato, isso o Manchester United conseguiu, mas não estava conseguindo boas finalizações. Pecava bastante nessa falta de intensidade, nessa falta mesmo dessa criação um pouco mais incisiva de jogadas ofensivas. E assim a gente foi até o intervalo do jogo com um 0-0 no placar. Na volta para o segundo tempo, o Rubem Amorim mexeu no time e deixou o time ainda mais ofensivo, ainda mais exposto defensivamente, mas ele percebeu que o time não estava precisando marcar ninguém, porque o FCSB, quando chegava, assim, com algum perigo, era em alguma bola recuada errada do Manchester United, algum passe errado, e acabava que tinha ali algum perigo, mas sem grandes finalizações, sem grandes chances ao gol. Como ele percebeu isso, agora vamos para o modo ataque total. Ele tira do jogo o Toby Kohler, recua o Eriksen para jogar na defesa e coloca o Garnacho para fazer esse papel aí de armar jogadas ofensivas junto com o Mainoo. Já na ala direita, ele tira o Dalot da ala direita, coloca o Dalot na área esquerda e tira o Malacia, que olha, o Malacia, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o Malacia, mas enfim, coloca o Dalot para fazer a ala esquerda, o que a gente já está acostumado a ver o Dalot fazer,
e coloca o Amad Diallo na ala direita. Então, por essas substituições, vocês perceberam que o Manchester United agora sim estava ainda mais ofensivo, né? Buscando ainda mais o ataque. Com a diferença que aquele toque de bola burocrático, chato, sem ter grandes chances, mudou. Porque com as entradas do Garnacho e do Amad Diallo, eu digo sobretudo com a entrada do Garnacho, que foi bastante participativo no jogo, o time foi muito mais incisivo. O time, quando pegava a bola, não tentava só tocar para o lado. Quando a bola chegava ou no Garnacho, ou no Kobbie Mainoo, ou no Amad Diallo, eles buscavam essa jogada individual para cima do adversário e foram assim que o Manchester United conseguiu ter mais chances de gols, sendo mais incisivo, com mais vontade de fazer o gol de fato. E essa superioridade do Manchester United, aliado com maior poder ofensivo, com essas substituições que fez no segundo tempo, fizeram com que de fato o Manchester United ficasse mais próximo de fazer um gol. Primeiro o Garnacho acerta a trave, uma bola recuada do zagueirão lá do FCSB. O Garnacho corre mais do que o defensor, consegue dominar a bola e na hora de tirar do goleiro acaba tirando um pouco demais, a bola pega na trave. Depois, o Bruno Fernandes acerta um chutaço do meio da rua, bate no travessão, mais uma bola entrou na trave aí do Manchester United. E na sequência, em uma jogada de lateral, uma jogada que eu tenho certeza absoluta que foi uma jogada trabalhada, porque o posicionamento dos jogadores nos mostra isso, né? Foi tudo muito bem ensaiadinho ali. A bola acaba indo do Amad para o Eriksen, que toca de primeira para o Kobbie Mainoo, que cruza na área e acha o Dalot do outro lado, né? O Dalot invadindo a área pela ala esquerda e marcando assim o primeiro gol do Manchester United na partida, 1-0 para o Manchester United. Merecido gol, porque de fato o Manchester United era o único time que estava atacando naquele momento do jogo. Então, futebol nem sempre é justo, mas dessa vez ele acabou sendo justo e premiando aí o Manchester United com esse gol. E melhor ainda, né? Um gol de uma jogada trabalhada, né? Mostrando aí que o trabalho do treinador durante a semana está evoluindo e o time está evoluindo junto com isso. E não muito depois, o segundo gol do Manchester United. Gol de Kobbie Mainoo, uma jogada que foi de pressão na saída de bola do adversário. O Manchester United conseguiu pressionar a saída de bola do FCSB, eles acabaram errando um passe, né? Uma jogada ali que foi pressionada, salvo engano, o Dalot participa dessa pressão que se faz. A bola acaba chegando no Kobbie Mainoo, que toca para o Garnacho devolve para o Kobbie Mainoo, que estava invadindo a área, e ele marca então o segundo gol do Manchester United. Kobbie Mainoo saindo então com uma assistência e um gol do seu primeiro jogo jogando como meia ofensivo. Olha, sei, viu? Parece que temos aí uma nova função para a nossa joia da base do Manchester United. E foi isso, depois dos gols, o Manchester United fez algumas outras substituições, o Martinez sai do jogo, sai também o Eriksen, entra o Casemiro, que não tinha jogado ainda em 2025, né? Tava sempre indo para o banco de reserva, mas não estava sendo aproveitado pelo Ruben Amorim. Entra também o Leniorro ali, né, descansando um pouco o Martinez, né, com a entrada do Leniorro. Enfim, o Manchester United fez algumas substituições e o jogo foi passando sem grandes mudanças, né? Teve ainda algumas boas chances criadas pelo FCSB. O Manchester United deu uma caída no ritmo de jogo normal, já estava vencendo, dá aquela respirada maior. O FCSB acabou crescendo um pouco mais na partida. O próprio Manchester United também consegue criar algumas boas jogadas. Teve, por exemplo, uma boa jogada do Bruno Fernandes. O Højlund também teve uma boa jogada. Depois o Højlund, inclusive, ele é substituído pelo Zirkzee também. Mas, enfim, o jogo foi indo mais ou menos dessa maneira até o juiz apitar o final de jogo, aí 2-0 para o Manchester United. E vamos lá para os destaques do jogo. Eu já repeti aqui algumas vezes elogiando o Kobbie Mainoo, mas é porque, de fato, foi um jogo muito especial do Kobbie Mainoo. Primeiro jogo dele jogando nessa função. Ele tinha terminado o jogo nessa função contra o Fulham, né? Vocês vão lembrar, inclusive teve aquele gol anulado do Amad. O Kobbie Mainoo estava jogando já como meia esquerda, mas foram ali alguns minutos, né? Agora, começando como titular nesse jogo, ele de fato fez uma excelente partida. Muito participativo no jogo, com muita intensidade, ajudando na pressão da saída de bola do adversário. É claro, a gente tem que dar um desconto porque o adversário era um adversário frágil. Mas eu estou falando aqui de característica de jogo, do que ele fez em campo, sem levar em consideração o adversário. Vamos falar do nosso time, dos nossos jogadores.
E o que o Kobbie Mainoo mostrou hoje de ferramentas que ele tem para jogar nessa função foi muito interessante de fato. Ele, quando estava jogando ali como um dos volantes, ele estava tendo muita dificuldade. Porque o Kobbie Mainoo, ele, apesar de ele saber marcar, ele gosta de jogar assim, ele subiu, inclusive, sendo ali um segundo volante. Muitas vezes até o Erik ten Hag colocava ele como primeiro volante, mas de fato ele não tem tanta intensidade, tanta velocidade para jogar numa função que nesse esquema tático do Rubem Amorim acaba sendo uma função de muito desgaste, né? É muito intenso, os jogadores não podem parar de correr. Basta ver como o Ugarte sai do campo, né? O Ugarte corre o tempo todo, não para de correr, não para de marcar. E de fato, essa intensidade maior que essa posição estava exigindo do Kobbie Mainoo estava prejudicando o seu futebol. Kobbie Mainoo é um cara de muita qualidade no passe, é um cara que gosta de entrar na área para finalizar, ele gosta de ter uma participação ofensiva. Então, assim, quando você coloca um jogador com essas características para recuar um pouco mais e mais ter que marcar do que, de fato, mostrar suas qualidades ofensivas, ele sofre um pouco mais e é o que estava acontecendo com o Kobbie Mainoo. Agora, jogando um pouco mais à frente, isso mostra que ele pode nos ajudar agora nessa nova função, jogando um pouco mais à frente, com a intensidade que a gente precisa nessa posição, que é menor do que jogando como volante, né? É uma posição que você está mais preocupado em armar o time, né? Em aparecer para jogar, em buscar a bola com o ala, entregar a bola para o centroavante. Então o Kobbie Mainoo, de fato, mostra que tem boas características para ser um desses dois camisas 10, né? Que o Rubem Amorim joga ali com dois armadores, dois meios que camisa 10. Parece que o Kobbie Mainoo pode nos ajudar bastante nisso. Claro, foi um jogo contra um time mais frágil, mas as características que a gente viu do Kobbie Mainoo hoje, você que assistiu o jogo deve concordar comigo, foram boas características. Pelo menos o cartão de visitas do Kobbie Mainoo saindo dessa partida com um gol e uma assistência nos faz acreditar que essa é uma ótima posição para ele. E outro destaque que eu quero fazer aqui é sobre a volta do Casemiro aos jogos, né? Ele está tendo pouquíssimos minutos aí desde quando o Rubem Amorim chegou, perdeu posição tanto para o Kobbie Mainoo, como para o Ugarte, como até mesmo para o Collier, então ele caiu aí nessa hierarquia da posição, mas voltou a jogar hoje. Eu achei um excelente aceno do Rubem Amorim. É um jogo que o Manchester United já estava classificado, um jogo que o Manchester United não estava sofrendo e já tinha marcado 2 gols, então ele foi lá e colocou o Casemiro para jogar, para dar minutos para ele, mostrar que o Casemiro pode sim ser útil. Achei um excelente aceno do Rubem Amorim para o Casemiro e também uma possibilidade do Casemiro mostrar que pode nos ajudar. Eu já falei aqui mais de uma vez que eu gostaria de ver o Casemiro jogando mais vezes, porque eu acho que ele, de fato, pode nos ajudar. Eu acho que ele ainda tem muita bala na agulha aí. É um jogador que, claro, não está no seu auge físico, muito pelo contrário, mas é um jogador muito experiente, conhece os atalhos do campo e é um líder. Claramente os jogadores gostam do Casemiro, ele pode ser então esse jogador de trazer mais experiências ali para esses jovens jogadores. A gente tem muitos jovens jogadores nessa posição, o Ugarte, o Toby Collier, o Kobbie Mainoo. Então um jogador como o Casemiro pode ajudar esses jovens aí a crescerem no Manchester United. Então achei muito interessante tanto esse aceno do Rubem Amorim de colocar o Casemiro, ele que já deu entrevista falando do motivo de não usar o Casemiro, de que a função que ele quer que esse jogador da posição jogue, o Casemiro não está conseguindo entregar da melhor maneira. Tá tudo bem, é uma questão do treinador. Se o treinador não acha, ele não usa, né? Se ele tem ali as convicções dele, ele tem que se abraçar nas suas convicções. Tá tudo bem, apesar de eu não concordar tanto, achar que o Casemiro pode nos ajudar, mas enfim, respeito completamente o Rubem Amorim, porque a explicação que ele deu faz sentido. Então, tá tudo bem. Agora deixa eu fazer aqui um destaque negativo, que é o Thairo Malacia. Gente, sim, eu já falei isso outra vez, vou repetir. Toda vez que o Malacia for jogar, talvez eu fale a mesma coisa. O Malacia não tem condições de estar jogando no Manchester United. Eu não estou falando nem de qualidade, que ele também mostrou que está devendo. Mas eu estou falando mesmo de questões físicas. O Malacia é um jogador que parece que joga em outra rotação, né? O time está jogando ali no 220 e o Malacia está jogando no 110. O tempo todo assim. É muito complicado. Você vê que ele não está na mesma rotação do time. Eu sei que o Malacia passou por uma dificuldade gigantesca. Foi mais de um ano sem pisar no campo de futebol, sem jogar futebol de fato. E ele só está com, sei lá, 3, 4 meses aí que retornou. Então é uma questão de adaptação e que deve ser longa. Uma adaptação física, tempo de jogo, né, de característica também do próprio jogador para ele se reencontrar em campo. Mas
No momento, o Malásia não tem condição alguma e isso explica por que o Dalot joga titular na ala esquerda o tempo todo. Por que é melhor colocar um jogador improvisado na ala esquerda do que jogar com o Thairo Malásia? Porque, de fato, ele não tem condição alguma de jogar. Num jogo como esse de hoje, que o adversário praticamente não colocou nenhuma dificuldade no jogo, o Thairo Malásia, mesmo assim, consegue ser o pior jogador em campo. É muito complicado quando a gente vê um jogador desse num time de Premier League. Então, assim, né, a gente precisa que o nosso elenco inteiro esteja jogando bem. O Thairo Malásia não está, muito abaixo, né? Assim, eu tenho um carinho pelo Thairo Malásia porque foi muito difícil que ele passou, de fato, por uma coisa que não é culpa dele de maneira nenhuma, né? Ele teve uma lesão grave no joelho, quando estava se recuperando, outra lesão, teve que refazer a cirurgia no joelho, porque a primeira cirurgia não foi bem feita. E, bom, não é culpa dele, ele é vítima desse processo todo. Mas eu preciso analisar ele em campo nesse momento e, de fato, não dá. Não dá, o Malásia não é uma opção para o Manchester United. Patrick Dorgu é o jogador que foi contratado aí, né? Aliás, né? Tá tudo acertado. Os próximos passos aí para a contratação do Patrick Dorgu, na verdade, né, o nome dele, que vem lá do Lecce, tudo indica que vai de fato chegar ao Manchester United e esse sim a gente espera que jogue lá, porque não dá nem pra gente ver o Malásia jogando por lá e nem ficar dependendo do Diogo Dalot jogando na ponta esquerda, porque ele já mostrou que não tem futebol para isso. E é isso, meus queridos, estamos nas oitavas de final da Europa League, não temos que jogar playoffs, o time que chega invicto para essa oitava de final, então o Manchester United cresceu durante a competição, é verdade, né? Não cresceu tanto para dizer, nossa, como está jogando futebol, mas de fato, é daquele time que tanto empatava lá no início, sofria tanto, para agora que teve essa boa sequência de vitórias aí, o Manchester United de fato está mostrando um crescimento dentro da Europa League, uma classificação importante, direto para as oitavas de final, não joga playoffs. Então, assim, fez aquilo que a gente esperava que o Manchester United devesse fazer nesta primeira fase da Liga Europa. E eu quero pedir a opinião de vocês, o que é que vocês acharam desse jogo do Manchester United contra o FCSB, o que vocês acharam do Kobbie Mainoo jogando de meio ofensivo aí, essa novidade que o Rubem Amorim nos trouxe. Também, como é que você viu aí essa primeira fase da Liga Europa, os jogos do Manchester United, da classificação final do Manchester United? Comente, por favor, participe aqui do canal Manutd BR, a sua participação é muito importante pra gente e eu faço questão de responder vocês também lá nos comentários aqui do nosso YouTube. Mais uma vez eu convido vocês para participarem do nosso grupo VIP Manutd BR lá no WhatsApp, por lá é onde a gente se encontra, a gente fala sobre Manchester United 24 horas por dia, é só você ler o QR Code que está na tela ou clicar no link que está na descrição desse vídeo. E você pode ser membro do canal Manutd BR aqui no YouTube, a partir de R$ 4,99 você escolhe uma das 3 formas de você nos apoiar por aqui, né? São 3 planos diferentes aí de apoio, com benefícios diferentes também, para que você ajude o nosso canal a crescer ainda mais. Outra forma de vocês nos ajudar é visitando e comprando na loja Manutd BR mais de 50 produtos pensados exclusivos para você que é torcedor do Manchester United aqui no Brasil. E o próximo jogo do Manchester United é no domingo, dia 2 de fevereiro, às 11 horas, o Manchester United que enfrenta o Crystal Palace. Na Liga Europa a gente ainda tem que esperar esses confrontos aí de playoffs para definir qual que vai ser o adversário do Manchester United. Então, por enquanto, os nossos confrontos vão ser de Premier League e também de FA Cup, porque daqui a pouquinho também a gente vai jogar aí contra o Leicester na FA Cup. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra novamente no final de semana, tem jogo no domingo, vou estar aqui no pós-jogo e a gente se encontra também nas redes sociais da Manutd BR, a gente se encontra no Twitter, no Facebook, no Instagram, enfim, todas as redes sociais para você continuar acompanhando o nosso trabalho e continuar cada vez ficando mais próximo do Manchester United. Um abraço para você e valeu!